Olá, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite para você. Boa noite, Goiás. Estamos chegando com um programa que é muito importante para todo o estado de Goiás, mas em particular para a cidade de Goiânia. Porque a cidade de Goiânia está, conforme disse o novo prefeito Sandro Mabel, assim que assumiu, ele botou uma faixa em frente ao prédio dizendo sob nova administração, sob nova gerência, enfim. Mas os problemas são velhos, estão aí para serem resolvidos. E o maior deles, claro, em todas as situações, até nas nossas casas, é o tal do dinheiro. Se está faltando dinheiro, o resto também não vai bem. Muito bem. De que tamanho é, afinal de contas, essa dívida que o ex-prefeito Rogério Cruz deixou para Sandro Mabel e toda a equipe dele? Qual é o tamanho dessa dívida? Como se safar dessa dívida, claro, da forma mais honesta possível, pagando o que deve, mas quais são os caminhos? Um deles passa pela Assembleia Legislativa no sentido de pedir autorização para declarar estado de calamidade financeira. Muito bem, a gente vai falar sobre este e outros assuntos, e claro, assuntos que interessam também a você que mora aqui em Goiânia, como por exemplo IPTU, taxa do lixo e outras questões ligadas à área administrativa. Para isso, estamos recebendo aqui o secretário da Fazenda de Goiânia, Valdivino de Oliveira. Que prazer revê-lo, secretário. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Tudo bem com o senhor? Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar com você aqui, Paulo. Você que é um ícone da televisão goiana, né? Imagina. Todos os goianos já acostumaram a vê-lo, ouvi-lo, né? E você é um grande comunicador e é um prazer muito grande estar aqui na TV Brasil Central para a gente falar sobre essas questões financeiras da Prefeitura. Muito obrigado pelas palavras, né? Fico honrado com as suas palavras, porque o senhor conhece bem o que é comunicação, né? Afinal de contas, vou ler só um trechinho aqui do seu currículo. O senhor foi secretário da Fazenda de Íris Rezende, quando ele era governador, secretário de Finanças da Prefeitura de Goiânia, só em 3 gestões, de Daniel Antônio, depois de Joaquim Roriz, que foi interventor, e, por último, de Nion Bernays. Depois, secretário da Fazenda também no Distrito Federal, nos governos de Joaquim Roriz e José Eduardo Arruda, além de ser professor de economia, né? Quer dizer, o senhor sabe tudo, e está fazendo doutorado. Doutorado. Não para de querer aprender mais. Faço doutorado em gestão pública, na área de administração, lá no IDP, né, que é hoje referência brasileira de pós-graduação, stricto sensu, é o IDP. E eu tenho a grata satisfação de estar aos 73 anos no banco de escola de uma universidade. Jovem, ativo. Muito bem. Fique ligado, porque os assuntos que a gente vai tratar no programa de hoje interessam muito a todos nós, independente de morarmos ou não aqui em Goiânia, mas são assuntos que passam pela economia. A economia acaba sendo igual em todos os lugares, em todos os cantos do mundo. Muito bem. O Boa Noite Goiás já está no ar. Muito bem, já estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o secretário da Fazenda de Goiânia, Valdivino de Oliveira. Secretário, muito já se falou sobre o tamanho da dívida, do endividamento da Prefeitura de Goiânia. Muitos valores já foram ditos, mas nenhum, afinal de contas, acabou, pelo menos na cabeça da maioria das pessoas, servindo como consenso. Falou-se em 700 milhões, em 1 bilhão, 2, 3, chegou-se a 4 bilhões de reais. O senhor, que tem a chave do cofre, diz para o telespectador e para mim também, qual é o tamanho da dívida real da Prefeitura? Bom, é evidente que se a gente considerar que o que a Comurg deve é a Prefeitura que deve, embora ela seja uma empresa, mas a Prefeitura é dona da empresa, então ela é dona do débito também. Se considerarmos que o IMAS, que é o Instituto de Assistência Médica dos Servidores Municipais, deve, e a Prefeitura vai ter que subvencionar o IMAS para pagar a dívida. Se nós entendermos... Subvencionar significa botar dinheiro lá dentro. Botar dinheiro quando não deveria colocar. No IMAS, não? Não, porque o IMAS é um instituto que recebe de cada servidor uma contribuição para assistência médica e contrata hospitais, laboratórios para prestar essa assistência médica. E contrataram mais do que receberam. Então, hoje, se nós
fossem falar, ó, IMAS, a dívida é sua, você que paga, o IMAS teria que ficar aí cerca de 15 meses sem prestar assistência médica aos servidores, só pagando sua dívida. Então, são 250 milhões que o IMAS deve e que nós vamos ter que, em algum momento, fazer um projeto de lei, mandar à Câmara e a Prefeitura subvencionar o IMAS, porque não dá para descontar de novo dos servidores. Claro, que já tiveram o desconto e não tiveram o serviço prestado. Subvencionar o Instituto para que ele possa cumprir os seus compromissos. É uma dívida que a gente chama de dívida do pendrive. Por quê? Ela não está empenhada e, portanto, não tinha orçamento, mas está na praça. Hospitais, laboratórios, clínicas, enfim, todo o sistema de saúde, eles têm recursos a receber do IMAS, não existe orçamento, não existe receita para que o IMAS possa cumprir. Mas nós vamos consertar, nós vamos fazer um projeto de lei para arrumar o IMAS ainda nesse primeiro semestre do ano 2025, e nesse projeto de lei que vamos mandar para a Câmara para consertar o IMAS, nós vamos pedir uma autorização para subvencionar o IMAS, né, e ele poder honrar esses compromissos. Afinal de contas, quem prestou serviço não tem culpa se a Prefeitura contratou o que não deveria contratar. Contratou mais do que poderia contratar. E de forma errada. De forma errada. Agora, por que se contratou de forma errada, secretário? Por que isso não foi, por exemplo, objeto de denúncias por parte não apenas de vereadores, mas da própria sociedade, Ministério Público e etc.? A sociedade sempre reclamava, olha, o IMAS, os médicos do IMAS não estão atendendo. Mas eles não sabiam o que estava acontecendo lá dentro. Os hospitais que atendem o IMAS fecharam o atendimento. Os laboratórios não fazem exames, né? Então, sempre tinha essas notícias. Mas por que não fazem? Reclamam da má prestação. Da má prestação. Mas quando o serviço era prestado, não se sabia, a população não é obrigada a saber que não existia o contrato, existia dívida, como o senhor disse, de pendrive, ou seja, sem documento. Como é que se fez o pagamento sem documento? Isso que eu não entendo. Na realidade, o que eles pagaram, eles fizeram os documentos. O que eles pagaram... Né? O que eles pagaram, eles tinham orçamento, porque como que é o orçamento do IMAS? Você estima quanto que ele vai arrecadar dos servidores durante o ano, quanto que é a contribuição patronal da Prefeitura e faz o orçamento. O orçamento do IMAS é cerca de 200 milhões por ano. Então, esses 200 milhões têm orçamento, eles recebem e podem pagar hospitais, clínicas. Só que os hospitais, clínicas, ao invés de prestarem 200 milhões de serviço ao IMAS, estava prestando 300, 320, e foi acumulando déficit, chegando agora em 250 milhões que o IMAS deve, sem empenho, sem orçamento, sem nada. Pois é, mas isso só foi descoberto agora? Não, já sabíamos logo quando começamos a transição. Só na transição que foi descoberto isso? Mas eles sabiam. Eles quem? O governo anterior sabia. Rogério Cruz. O governo anterior. Por quê? Porque quem administrava o IMAS sempre convivia com a crise da assistência médica. E a crise era porque o IMAS não dava conta de pagar as suas contas na magnitude que elas se apresentavam. Tá, então o IMAS, eu acabei interrompendo o senhor me desculpe, o senhor ia desenvolver um raciocínio no sentido de dizer o tamanho da dívida. O senhor começou falando da Comurg, que são 2 bilhões 350. Já chegando a 3 bilhões, porque aparecem novas contas constantemente. Que é isso? Tão rápido assim? Porque aí a dívida da Previdência não é essa, a dívida do imposto de renda não é essa, a dívida das consignações tem que aplicar os juros pelo atraso, aí começa a atualizar as dívidas, elas começam a ficarem mais próximas da realidade. Eu vou ler rapidamente. É lógico, Paulo. O banco empresta um dinheiro para um servidor, para descontar na folha. A Prefeitura desconta da folha, a Comurg desconta da folha e não repassa para o banco. Quando for repassar, o banco quer com os juros de mercado. O banco quer receber com os juros de mercado. Claro. O banco não deixa dinheiro parado sem aumentar os juros. Agora, quando o banco não perde. Então, quando você pega o histórico da dívida, ela está no seu valor nominal. Mas quando você vai acertar, não, esse valor é de janeiro de 2024,
O valor de janeiro de 2024 agora é muito maior. Não é? Então, o tamanho... Deixe-me ler aqui, pelo levantamento que a produção fez, Comurg 2,35, o senhor está dizendo que está nos 3, Secretaria de Saúde 609 milhões, Tesouro, que eu não entendi, 300 milhões, IMAS 226, Secretaria Municipal de Educação 60 milhões, infraestrutura 43 milhões, administração 30 milhões. Muito bem. Por que chegou a esse ponto? Foi só na gestão de Rogério Cruz? Não, é natural que a prefeitura passe de um exercício para outro com restos a pagar. Estes 600 milhões aí do Tesouro, eles não é um problema maior para nós, porque você entra num sistema de fluxo de caixa, você vai girando. A prefeitura tem uma receita de 8, 9 bilhões por ano, 690 milhões, 700 milhões, é menos de 10% da receita. Então, isso é administrável. O que não é administrável são os 600 milhões da saúde que nem orçamento possui. E como é que ficou devendo? Porque contrataram acima da capacidade orçamentária. Mas como é que eles puderam contratar sem orçamento? Sem orçamento, sem empenho. Quem foi o atravessador da história? A saúde sempre está envolvida, inclusive, com polícia, com tudo mais, né? Sim, mas a polícia só entra onde tem confusão. Isso. E onde tem confusão? Quem é que provoca essa confusão, secretário? Os gestores. Gestores só? São os gestores. Tem políticos no meio? Nós não sabemos disso. Nós não sabemos. Sabemos é que a saúde deve em torno de 600 milhões na praça, 600 milhões que não foram empenhados, aliás, até empenharam cerca de 70 milhões na fonte de transferências do SUS, mas as transferências vieram e eles pagaram outras despesas e nós vamos ter agora que anular esses empenhar, arrumar um orçamento na fonte 100 e para poder pagar esses credores. O que é a fonte 100? Fonte 100 é a fonte do Tesouro. Sim. E a fonte 107 é a fonte do SUS, dinheiro que vem do SUS. Tá bem. Vamos lá, vamos evoluir para falar que depois dessa transição, que durou o quê? 2 meses e alguma coisa? 2 meses, 2 meses, exatamente. Os senhores resolveram, o prefeito, né, Sandro Mabel, resolveu criar um comitê gestor de gastos. É isso? Para controlar as despesas do executivo. E, claro, é buscar esse tal de equilíbrio fiscal. Vamos ver a reportagem. De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, a dívida deixada na Prefeitura de Goiânia pela gestão do ex-prefeito Rogério Cruz é estimada em 4 bilhões de reais. Por conta disso, o prefeito Sandro Mabel assinou um decreto que criou o Comitê de Controle de Gastos. Foi criada essa comissão, esse comitê, para que a gente avalie, né, o dia a dia da Prefeitura, os gastos que estão sendo executados, objetivando tanto o equilíbrio para o orçamento desse ano, o orçamento e as finanças, como também a resolução desse endividamento, como saná-lo, como conduzir esse processo. O comitê tem o objetivo de garantir o equilíbrio no orçamento da Prefeitura e diminuir a dívida da gestão passada. Ele é formado pelas Secretarias da Fazenda e Administração, além da Controladoria Geral e Procuradoria Geral do município. O secretário municipal de administração explica que a dívida herdada de Rogério Cruz dificulta os investimentos da atual gestão. Ela dificulta muito os novos investimentos, porque está dificultando inclusive os gastos correntes do dia a dia. Então, é algo que a gente tem que fazer, tratar dos gastos da prefeitura com muita eficiência, para que a gente, além de conduzir os processos normais, consiga fazer os investimentos necessários. Vale ressaltar que no início deste ano, logo após tomar posse, Mabel assinou decretos de calamidade pública para as finanças e para a saúde. Foram 12 medidas, várias com a meta de frear as despesas e evitar gastos. O foco agora é manter as despesas equilibradas no primeiro semestre, para assim sanar a dívida bilionária. Vamos ver se dá para entender. Quer dizer, vocês querem, primeiro ainda, entender o que aconteceu durante a gestão passada, em especial, e claro, nas anteriores também, mas os senhores querem, ao mesmo tempo, abrir um caderninho novo para ficha nova, para despesa da prefeitura. Como é que vai ser isso?
Bom, vamos primeiro botar uma cronologia nisso daí. Sim. Quando virou o ano que nós assumimos a prefeitura, o primeiro ato nosso, até as imagens mostraram aí, foi assinar o decreto de calamidade. O decreto de calamidade era um ato muito mais pedagógico do que prático. Nós queríamos com ele mostrar a toda a equipe que estava entrando que a prefeitura tinha dificuldades e que essas dificuldades seriam vencidas com muito sacrifício, reduzindo gastos, renegociando contratos, contingenciando o orçamento, enfim, fazendo uma série de contingenciamentos que pudesse levar com que a prefeitura gerasse superávit. Porque só com a poupança que a prefeitura gerar é que ela vai poder honrar esses compromissos para trás. Sem deixar de pagar os atuais. Sem deixar de pagar os atuais. Senão nós ficaríamos com uma bicicleta, pedal da frente passando para pedal de trás passando para frente, da frente passando para trás e ficando na mesma roda, né? Então, o certo seria que nós pudéssemos resolver os problemas de 2025 com pontualidade, que é o que nós estamos propondo e estamos fazendo, e aquela possível poupança, aquele possível superávit que conseguíssemos fazer, nós iríamos pagar as dívidas herdadas, tanto da Comurg, quanto do IMAS, quanto da saúde. Já fizemos muitas negociações, já fizemos corte de contratos, já fizemos redução de gastos, já fizemos uma série de medidas que o próprio Tribunal de Contas reconhece que deveria ser tomada no estado de calamidade, nós já fizemos. Então não precisa declarar o estado de calamidade? Naquela época precisava. Hoje não precisa. Dia 2 de janeiro era calamitosa a situação da prefeitura. Mas hoje... Passou-se um mês e pouco, passaram 50 dias. Passaram-se 50 dias e a situação já não é tão complicada quanto naquela ocasião. E naquela ocasião, quer dizer, não houve a votação por parte da Assembleia Legislativa, porque houve pedido de vista, aquela coisa toda, estava de recesso. E agora, voltando, a Comissão de Constituição e Justiça acatou o parecer do Tribunal de Contas dos municípios no sentido de, sim, liberar a Assembleia, caso queira. Isso. Ficou muito claro isso, né? Caso queira. Declarar o estado de calamidade. Só que não houve a votação na tarde dessa terça-feira, porque não houve quórum, ficou para amanhã. Não vai fazer diferença nenhuma para a prefeitura? O que eu digo sempre, Paulo, é que agora é muito mais uma questão institucional do que prática a aprovação do decreto. A aprovação do decreto mostra que a prefeitura escolheu o caminho correto para trilhar quando ela enfrenta um estado de dificuldades financeiras, de calamidade financeira. Não era tão calamidade, então, se em 50 dias resolveu o problema? Não resolvemos o problema, mas equacionamos. Administrou-se. Equacionamos. Já sabemos como resolver. Como? Por exemplo, a dívida da Comurg, a maior parte dela é tributária. Nós já estamos encaminhando um parcelamento com a Receita Federal em 20 anos, 240 meses, para resolver. Essa dívida, ela deve chegar aí à casa de 1 bilhão e 800 por aí. Os fornecedores, nós estamos dividindo em 12 vezes, 24 vezes, em 6 vezes, em 8 vezes, conforme o tamanho da dívida, e estamos gerando poupança. Janeiro nós já vamos fechar o mês com poupança, fevereiro vamos fechar com poupança, e essas poupanças nós estamos exclusivamente destinando a saldar os compromissos que ficaram. Poupança significa a conta no azul. A conta no azul. Sim. Ou seja, nós estamos atacando primeiro os débitos da saúde, porque a saúde é uma questão que a cidade não pode sofrer consequência de qualquer paralisação, de qualquer mau atendimento. Claro. É o cidadão que recorre à saúde. Nós damos preferência para resolver os problemas da Secretaria da Saúde. Já fizemos várias reuniões para equacionar o problema do IMAS, para o servidor voltar a ter atendimento integral no IMAS, e estamos ajustando da Comurg, né? Já estamos celebrando termos de acordo, encaminhando parcelamentos de dívida com a Receita Federal. Estamos encaminhando uma série de soluções que acredito logo, logo nós podemos dizer que a dívida que nós recebemos está equacionada. Não paga, porque é impossível você pagar 4 bilhões tendo 8 bilhões de receita. E o acerto trabalhista lá na Comurg, como é que vai fazer? Porque a Comurg
pede dinheiro, mais dinheiro para a prefeitura, para que ajude a fazer esse acerto. A prefeitura vai liberar esse dinheiro? Já liberou? Como é que está a situação? A prefeitura está programando um repasse de 190 milhões para a Comurg, como aumento de capital, para que ela possa pegar esse recurso e destinar exclusivamente para pagar as rescisões contratuais, porque você está naquele ciclo vicioso. A Comurg tinha uma folha de 42 milhões, conseguimos reduzi-la, cortando as gorduras, para 25, mas temos que reduzi-la para 20. 28 nós reduzimos agora. 42 para 28. Para 28, isso já é real. É real. E queremos reduzir. Com demissões. Sem demissões, por enquanto. Nós tiramos os cargos comissionados, que é demissíveis ad nutum, tiramos os cargos comissionados, tiramos o inchaço da folha, aquelas gratificações sobre gratificações que a empresa dava. Né? A Justiça deu uma liminar para que a forma de calcular o quinquênio fosse diferente. Então, já reduzimos de 42 para 28, vamos reduzir para 20 milhões agora com as demissões das pessoas que não têm o que fazer da Comurg e estão lá recebendo, às vezes, grandes salários. Com esse dinheiro que a prefeitura vai aportar lá dentro. Com esse dinheiro que a prefeitura vai aportar. Desses 190 milhões, 70 milhões vão ser destinados a equacionar a receita e despesa da Comurg. 100 milhões para pagar as rescisões e 20 milhões para pagar débitos junto ao Tribunal de Justiça, que é precatórios que não foram pagos, requisição de pequeno valor, RPVs que não foram pagos e que nós temos que pagar, a prefeitura tinha que pagar. São todas dívidas de 2024. A Comurg é realmente um caso de polícia ao ponto de precisar o prefeito de Santo Mabel colocar 4, 5 coronéis lá na casa? A prefeitura hoje está sendo resolvida pela polícia. A polícia está lá administrando. Porque essa é uma expressão forte, né? Caso de polícia. Essa é uma expressão forte. Houve muita ingerência política lá? Muita ingerência política. Muita ingerência política. Descobriu-se, afinal, de que forma, como e quem? Estão investigando lá. Isso não é comigo, eu mexo com finanças. Nessa área de investigação. Como disse Mabel, não quero olhar pelo retrovisor. Não quero olhar, tem que olhar para frente. Está na mão do Ministério Público, da polícia e etc., da Justiça. É verdade, mas houve, quer dizer, o senhor admite que houve. Não vamos entrar em detalhes também, não. Mas vamos lá. Essas outras dívidas todas, já se tem também uma equalização para cada uma delas, dessas que eu li agora há pouco? Por exemplo, na saúde nós estamos fazendo um acordo pagando todo o débito que ficou de 2024, nós estamos pagando em 24 parcelas, só pode ser assim, né? E pagar a despesa corrente pontualmente no vencimento. Então, mês de fevereiro, nós pagamos o mês de janeiro completo, certinho, e pagamos 24 avos do atrasado. E assim vai sucessivamente. Todos os meses, os prestadores de serviços vão receber a fatura do mês corretamente e vão receber 24 avos do débito atrasado. Quer dizer, tudo está sendo negociado e tudo passa por esse comitê. Que posição o senhor ocupa nesse comitê? O senhor é o presidente? Eu sou o coordenador, digamos. Coordenador, né? Digamos, o coordenador. Né? Mas o senhor cobra isso. Ele se reúne com que frequência, esse comitê? Todas as quintas-feiras, às 9 da manhã, nós reunimos o comitê gestor. Puxa a corda. Puxa a corda. Olha, secretaria tal, você vai gastar um pouco menos, que nós temos que pagar suas contas de 2024. Quem é que puxa a corda mais lá? É o senhor ou é Sandro Mabel? O prefeito é um gestor de primeira qualidade, é um empresário bem-sucedido. Ele administra a prefeitura como se estivesse administrando a empresa dele, né? E ele cobra muito resultados. E eu tenho a característica, né? Sempre tive a característica de ser também um bom gestor. Então, estamos juntando a experiência do prefeito Mabel como empresário. Diz que o senhor consertou até as finanças do Atlético, é verdade? O senhor foi presidente do clube? Fui presidente. Peguei ele lá acabado, né? E colocamos ele lá em cima. Bom, e ainda teve a sorte também de contar com o Adson, né? O Adson Batista. O Adson eu contratei para o Atlético em 2006, né? E ele, foi o senhor que levou ele? Foi eu que levei ele, porque a gente tinha que arrumar o clube, né?
clube estava falido, o clube não tinha uma mesa, não tinha uma cadeira, né? Não tinha um campo para treinar, Você é não especialista, tinha uma bola. você é especialista em recuperar. Eu tenho Finanças. uma história, eu já peguei, por exemplo, quando eu assumi a Secretaria de Finanças com o professor Nion Bernays, nós assumimos com 3 meses de salário atrasado, né? E nós corrigimos a prefeitura em 5 meses. No 5º mês, a prefeitura estava absolutamente em dia com os salários. Quer dizer, uma experiência muito importante com o professor Nion naquela ocasião. Então, a gente já teve experiências de administrar crises, de administrar caos. Né? Quando nós administramos o governo do Distrito Federal também, que eu entrei lá com o governador Joaquim Roriz, tinha alguns desequilíbrios que a gente tinha que reequilibrar e nós fizemos com muita competência e com muita seriedade. E o senhor vai, como se disse na época do Watergate, né? O senhor vai em busca do dinheiro, né? Segue o dinheiro. Segue o dinheiro. E o senhor busca a forma de buscar dinheiro. Esse é meu para a prefeitura. objetivo. A taxa do lixo é assim? A taxa do lixo já teve uma história antiga. A taxa do lixo. Não vou contar. Já tivemos até embates aqui no seu programa. Sim, o senhor sobre e o vereador Uchoa. Antônio Uchoa, quando nós instituímos a taxa do lixo. Mas Ele disse que o senhor tinha fome por dinheiro. Ele dizia, mas em outras palavras ele dizia isso. Mas é assim mesmo. Na realidade é o seguinte, quando o Congresso Nacional aprovou o marco legal do saneamento, ele obrigou que todos os municípios devessem cobrar a taxa de administração dos resíduos sólidos. Está lá escrito na lei federal. E o município que não fizer vai estar incorrendo em ilegalidades, inclusive improbidade. Por que Rogério Cruz, então, não foi encaixado nessa história? Porque ele mandou a lei para a Câmara em 2020. No apagar das luzes. Não, ele mandou antes. Mandou em 2021 e a Câmara ficou encebando, digamos assim, né, o projeto. É a palavra do futebol, encebar é a palavra do futebol. Mas é a mesma coisa. Então, e ele ficou quieto, né? Ele fez a parte dele. Ele fez a parte dele, então ele não poderia ser acusado de nada. Não, eu só posso cobrar se a Câmara aprovar a lei municipal. A lei federal é clara. Então ele mandou o projeto em 2021 e só conseguiram aprovar no final do governo dele, no final de 2024. Porque houve a intervenção dos senhores. Uma certa intervenção, né? Não é? Os senhores governaram antes do tempo, é isso? Na realidade, quando surgiu a crise da saúde, lá em setembro, né, que houve questão policial, prisão de secretários, essas coisas, a saúde ficou um caos e o prefeito Mabel teve que interromper a transição e assumir o protagonismo de consertar a saúde. Logo Foi uma pessoa indicada por ele que assumiu, né? Aí, na sequência, veio a decretação da intervenção estadual na saúde. O Tribunal de Justiça acatou um processo oriundo do Ministério Público, decretou a intervenção na saúde. O governador Ronaldo Caiado nomeou os interventores, inclusive eu fazia parte dessa junta interventiva como observador, né? E nós já em novembro, então, estávamos administrando a saúde graças a essa intervenção, né? Ficamos novembro e dezembro procurando amenizar os problemas da saúde. O secretário estadual da Saúde, doutor Razivo, foi muito importante nesse protagonismo do prefeito Mabel, nos ajudou muito a encaminhar soluções que a saúde precisava. Então, podemos dizer que em novembro, dezembro, pelo menos na saúde, nós assumimos antes do tempo. Verdade. E ficou resolvido, pelo menos a questão de leitos de UTI, ficou resolvida essa questão? Ficou. Hoje, inclusive, os nossos pagamentos correntes estão absolutamente em dia. Nós assumimos em novembro. Em novembro, nós pagamos um mês cheio para todo mundo. Dezembro, pagamos outro mês cheio. Janeiro, pagamos outro mês cheio. E fevereiro, já pagamos um mês cheio. Nós já pagamos, inclusive, em 2025, já pagamos 3 folhas dos médicos conveniados, né? Então, quer dizer, nós estamos colocando tudo nos seus devidos lugares. Não se resolve uma pendência de tamanho que ficou da noite para o dia, mas você vai ajustando, você vai equacionando, pega os mais urgentes, né? E vamos resolvendo um a um. Tá certo.
O senhor acaba fazendo. O senhor já foi vice-prefeito de Goiânia? Foi. Não se sentou nem um dia na cadeira? Olha, mas ser vice do Íris, você senta na cadeira todos os dias. Porque o Íris todos os dias... E nenhum ao mesmo tempo, né? Que ele não se afastava de jeito Mas nenhum, ele né? chama todos os dias para as decisões. Né? E quando eu era o vice-prefeito do Íris, o Íris incumbiu-me de fazer o relacionamento com a Câmara Municipal. Então eu recebia os vereadores, administrava os problemas da cidade com os vereadores. Quer dizer, diariamente eu estava colaborando com a administração dele, né? Muita gente perguntou, mas você não foi prefeito nem um dia? Eu disse, olha, não candidatei para ser prefeito, candidatei para ser vice-prefeito. Mas E vice... vice-prefeito eu fui o tempo todo. Íris não viajava nem de férias, né? Não, certa vez o pessoal do Senado fez um convite, teria um encontro das principais cidades do Brasil na Alemanha, me parece. E como eu tenho muito relacionamento em Brasília, o pessoal lá do Ministério lá me chamou, olha, nós queremos incluir Goiânia nesse encontro que vai ter na Alemanha, para a gente ver as soluções e tudo mais. E eu queria que você convidasse o Íris para participar dessa caravana na Alemanha. O senhor falou, opa, chegou a minha vez. Eu pensei, uma semana aí. Vou virar prefeito. Vou virar prefeito uma semana, imaginei, né? Aí eu cheguei no Íris, falei, Íris, o Ministério das Cidades, né? O Ministério do Interior das cidades, não me lembro, porque a nomenclatura dos ministérios muda muito, está fazendo um encontro de prefeitos na Alemanha para discutir os problemas das cidades brasileiras. E Goiânia foi citada como uma cidade que merecia estar na Alemanha. E o ministro quer saber se ele mandar um convite para o senhor, se o senhor toparia compor a delegação brasileira para ir na Alemanha. Eu estou curioso com a resposta agora. E a resposta do Íris, daquele jeito dele, né? Ele falou assim, olha aqui, Goiânia não pode prescindir de mim nem um dia. Eu tenho que levantar às 5 da manhã, ficar aqui até às 8 da noite, porque aqui tem muito problema para resolver. Eu não posso sair de Goiânia. Mas fala para o ministro mandar um convite que eu vou indicar você para representar o município lá nessa feira da Alemanha. Não sei se era uma feira ou se era um encontro de prefeitos, né? Eu vou indicar você para ser o representante do município de Goiânia. Eu falei, ô prefeito, eu queria era o grande Íris Rezende, né? O homem que foi ministro, foi senador, foi governador de Goiás 3 vezes e tal. Aí ele falou, não, mas eu acho que Goiânia tem que ir, mas pode ir representada por você. Eu falei, não é agora que eu vou ser prefeito. Íris tinha isso mesmo, né? Ele não saía da cadeira para nada. Para nada. Você chegava lá às 6 da manhã, ele estava lá na cabeceira da mesa lá, ele sentava na cabeceira. E sempre o pãozinho de queijo, aquela coisa toda. Bolo de arroz, né? Bolo de arroz, pão de queijo. Mas ele servia mais, era o bolinho de arroz. Bolinho né? de arroz. Ele falava que era tradicional aqui de Goiás, né? Que era tudo feito lá, né? Tudo feito lá. Olha, o bolo de arroz é tradicional aqui em Goiás e tal. Aí eu servi o bolinho de arroz lá. E agora com Sandro Mabel? A que horas Sandro Mabel chega na prefeitura? Olha, o Mabel também é outro madrugador, né? Ele, geralmente, dias atrás, às 4 da manhã, ele estava inaugurando uma creche lá no Ceasa. Verdade. Um CIMEI lá no Ceasa. Porque as mães do Ceasa chegam para o trabalho às 4 da manhã. E não tinham de deixar o filho, né? Bom, estava debaixo da banca. Então, ele tinha que inaugurar essa creche lá até para dizer, olha, se vocês chegam para trabalhar às 4, por que os nossos servidores não podem chegar às 4 também, né? E aí abriu. Mas o Mabel, madrugada, de vez em quando, ele liga para a gente meia-noite, 1h, ele está no hospital, num centro de saúde, verificando se as pessoas estão trabalhando, estão atendendo bem. Não leva o senhor junto, não? Ainda não. Ainda não, mas eu costumo dizer que o secretário de Fazenda tem que cuidar do cofre. Do cofre. Eu não tenho que cuidar da saúde, nem da educação, nem da limpeza urbana. Falando em cofre, como é que está o cofre da prefeitura agora com o início do pagamento, né, das parcelas do IPTU? Já se tem uma ideia? Porque começou agora, né? Olha, nós estamos trabalhando nesse diapasão que eu te falei. A prefeitura não gasta mais do que arrecada, temos o compromisso de ser uma prefeitura que poupa, que tem superávit.
o prefeito acha que a prefeitura teria que investir na cidade, devolver para o cidadão, com obras, né, pelo menos R$ 1 bilhão por ano. É evidente que o primeiro ano nós temos esse monte de coisas para trás para a resolver. possibilidade de arrecadação com o IPTU não é essa, de 1 bilhão? É Quer de dizer, 1 bilhão. teria que ir todo o dinheiro destinado para a obra. Mas, em compensação, irão 15% para saúde e 25% para a educação. Quer dizer, só o IPTU não daria para fazer as obras que ele quer fazer em Goiânia. E o prefeito tem razão. Quando eu estava dando aula na universidade, eu fui 44 anos professor na PUC, quando eu dava aula lá, eu sempre falava, olha, é incrível um setor público que não consegue investir 10% do que arrecada em benefício para a população. O cidadão paga imposto, ele quer ver a rua asfaltada, ele quer ver um trânsito mais desbloqueado, ele quer ver escolas, hospitais sendo construídos, praças esportivas, enfim, cada um tem uma predileção por uma área da administração e acha que a cidade tem que evoluir naquela área, né? E precisa de obras, o sistema viário precisa de obras, e o prefeito então estabeleceu que ele deve a cada ano investir pelo menos R$ 1 bilhão, ele falou até em 2, mas 2 é muito porque nossa capacidade de arrecadação está entre 8 e 10 bilhões. Se for muito bem, é 10. Se for muito conservador, é 8. Né? Olha, 1 bilhão é 10% da arrecadação. É muito? Não, não é muito. É o mínimo que a prefeitura pode devolver para a cidade, é se ela conseguir fazer uma poupança anual de R$ 1 bilhão para investir em obras. O prefeito quer 2, né? Ele quer, a partir de 2026, nós vamos trabalhar para ser 2, mas 2025 tem que ser pelo menos 1 bilhão. Então, a gente tem essas metas audaciosas do prefeito para cumprir, a gente segue à risca as orientações dele para que ele possa realizar tudo aquilo que ele deseja realizar para a cidade. Né? Existem intervenções que custam caro, intervenções que precisam de dinheiro e nós queremos fazer. E ele fala muito sobre parcerias, né? Como é que os senhores têm trabalhado? Só pedindo que a gente já está encaminhando, né, para o segundo tempo do programa. Já passamos, aliás, da metade. Está na hora até como é que fala no futebol? A técnica para a água, como é que é? Parada técnica. Parada técnica, né, para a água. Então vamos dar uma corridinha, porque tem muito assunto ainda que eu gostaria de tratar com o senhor. Obras, por exemplo. O prefeito pensa em investir em obras porque, embora Rogério Cruz não tenha feito nada praticamente nessa área, mas ele sucedeu Íris Rezende, cuja marca era obra. Mabel pensa assim também? E nas parcerias também, que eu queria saber das parcerias. Quando nós fomos eleitos vice-prefeito do Íris, o Íris fez uma promessa que todo mundo achava que ele não ia cumprir. Vou asfaltar todas as ruas sem asfalto de Goiânia. Habitadas. Habitadas. Sim, todas as ruas que tivessem casas e que não tivesse asfalto, ele asfaltaria. E ele fez. Ele conseguiu asfaltar todas as ruas onde tivesse casas e que não tivesse asfalto. Por quê? Porque ele estava determinado a levar benefício para o cidadão. O Mabel também está determinado. Ele vai construir hospitais, ele vai construir escolas, ele vai melhorar o sistema viário, né? Vai construir viadutos, vai construir tudo que possa melhorar o trânsito da cidade. E, para isso, ele quer que a prefeitura gere a sua poupança suficiente para ele realizar essas obras. É o nosso grande desafio, né, pegar uma prefeitura que era deficitária e transformá-la numa prefeitura superavitária. Você está falando em construir hospitais, mas nesse momento em que se aperta cada vez mais o cinto, né, para fazer economia, fala-se no fechamento de uma das 3 maternidades municipais. E aí? Mas não é fechamento. É porque nós temos Seria 3 maternidades. Né? Seria uma readequação. Nós temos 3 maternidades que muitas vezes a equipe de obstetrícia que está ali tudo daria para atender toda a população em 2 unidades, por exemplo. Nós temos unidades lá que não funcionam 100% porque não tem nem demanda para 3 maternidades. É você usar 2 maternidades e pegar um hospital para outras finalidades. Tem outros segmentos da medicina que precisam também de hospitais. Até porque Goiânia
Não tem hospital municipal. Não tem hospital Cidade municipal. de interior tem hospital municipal, Aparecida tem, Anápolis tem, então, Goiânia nunca teve Goiânia um hospital teve municipal. hospital municipal. Assim como nunca teve um teatro Ela municipal, ela assim como nunca teve um estádio de futebol municipal. É, isso mesmo. Nunca teve um teatro, a não ser esses pequenos teatros lá do centro, readaptados em cima de sala de cinema. Quer dizer, então, Goiânia sempre ficou devendo nessas áreas. E o prefeito quer reconstruir o centro da cidade. Isso vai gastar dinheiro. O centro está abandonado. Tá? Hoje mesmo eu estive no centro da cidade, dá dó andar naquelas ruas todas pichadas, portas fechadas, as portas dos prédios que estão por alugar estão todas pichadas lá, uma coisa esquisita, né? O centro parece que virou uma tapera velha em toda a sua extensão, né? Eu conversei dias atrás, casualmente estávamos no barbeiro, no Divininho, do João Cabeleireiro, fazer a propaganda dele, senão ele briga comigo depois. É que é muito bom, ele consegue fazer o meu cabelo, imagina se vai conseguir fazer o seu. Mas estava lá, não me lembro o nome dele agora, que é um telespectador também do programa, e um dia ele mandou uma mensagem nesse sentido e a gente conversou sobre isso. Ele é administrador daquela galeria que tem Póvoa, seria ali na Rua 8? Galeria Póvoa. Póvoa, né? Póvoa. Póvoa. E ele reclamando exatamente desse abandono do centro que faz com que essa galeria, por exemplo, tenha apenas 10%, 20%, se muito, de salas alugadas. Todo mundo está indo embora. Está indo embora e as portas que fecham, os vândalos vão lá e picha tudo e o centro está horrível, está feio. Eu andei no centro hoje, eu fiquei com dó, né? Remendo daqui, remendo dali, janela quebrada aqui, janela quebrada ali, tudo pichado e barracas para todo lado, vendendo piqui, vendendo abóbora, vendendo picolé, vendendo sorvete e o centro não tem ninguém andando lá. Abandonado. Abandonado. E quando dá 6, 7, 8 horas da noite, não se vê viva alma lá. Viva alma não se vê lá. A não ser, né, infelizmente, os moradores assim em situação mesmo, de rua. Os moradores geralmente moram ali para o lado da Paranaíba, para baixo ali, mas para cima ali da Rua 4 não tem moradores. Só tem um edifício, me parece, edifício Bemosa, não sei, tem um edifício lá só. Mas não tem. Bemosa é residencial, acho que não. A maioria ali é abandonado. Pois é, não é bem da sua área, mas a sua área também é botar dinheiro onde precisa. E lá no centro precisa botar dinheiro. O senhor prevê, dentro da sua pasta, colocação de dinheiro para revitalizar o centro de Goiânia, mas revitalizar não é preocupar só com art déco, com essas coisas, não. É preocupar com os moradores que estão cada vez mais saindo de lá. Nós temos... Eu fui um deles. Você falou em parceria, você foi um deles, né? Você falou em parceria. Sim. O prefeito ensaia, pelo menos inicialmente, lógico, tem vários setores que podem fazer parceria público-privado, mas ele ensaia agora 3 parcerias importantes, né? Uma parceria público-privada para corrigir o centro da cidade, uma parceria público-privada para aquilo que nós chamamos de cidade inteligente, né? Cidade bem iluminada, cidade bem vigiada eletronicamente, com sinaleiros inteligentes e tudo mais. E uma parceria público-privada que pode surgir também para o aterro sanitário, onde o problema maior da Comurg. Tá bem. O problema maior de muita gente é o tal do IPTU. Eu queria que o senhor comentasse sobre os índices aplicados na tarifa, na taxa, aliás, é taxa, né? Taxa, tributo, imposto. Tudo é tributo, né? Tudo é tributo, imposto. Taxa que a Prefeitura aplicou para esse imposto em 2025. A Prefeitura oferece, inclusive, facilidades, né, de pagamento, é o mínimo que se espera, né? Se o cidadão tem dificuldade para chegar para pagar, ele não vai pagar e a Prefeitura vai ficar sem receber. Isso. Então, são 2 opções e a reportagem é do Vitor Silva. Vamos ver. A Lucimeire veio até a central do IPTU do Paço Municipal para pagar o imposto. Ela optou por parcelar. Ela puxou as guias aqui para mim e me encaminhou para o Atende Fácil para lá estar fazendo parcelamento, né? Aí eu vou lá parcelar, né? Porque a dívida ficou meio alta. O Márcio e o Paulo também escolheram parcelar. Segundo eles, o peso no bolso é menor, já que o acúmulo de contas acaba aumentando os gastos mensais. Escolhi parcelamento porque são 2 imóveis. É o imóvel no Novo Mundo, uma casa e um apartamento lá no Parque Amazonas. Então eu tive que parcelar porque todos eles vieram valores acima de R$2.000. E houve um aumento com relação a 2024. Houve um aumento assim em torno de 15%, 15% a 20%.
Então, eu não esperava que tivesse esse aumento. Porque às vezes a gente está meio aperreado, né? Aí para pagar tudo de uma vez é melhor pagar parcelado. O prazo para pagar o IPTU à vista vai até o próximo dia 20 de fevereiro. Se escolher essa opção, o contribuinte terá 10% de desconto. Também é possível parcelar, mas nesse caso não há desconto. Ele pode optar pela forma de pagamento parcelado, e aí seriam em 11 parcelas, e aí ele precisa tomar esse cuidado de acompanhar esses pagamentos ao longo do ano. Existe o cartão de crédito, né? E aí é importante orientar ao cidadão goianiense que existem uns encargos que são cobrados aí da instituição financeira, e existe o Pix, né? Quando se emite o boleto, tem um QR Code no canto superior direito, e aí ele pode utilizar por essa forma de pagamento. O contribuinte não perde os 10% de desconto, mas é apenas esse desconto que é concedido porque é o que está previsto na lei. Tá bem, e tá aí, né? Informação para você que ainda não pagou o seu IPTU, ou parcela única se quiser pagar, ou se quiser pagar em várias parcelas, em 11 parcelas, né? Expectativa de arrecadação, a gente mais ou menos já falou, 1 bilhão, né? 1 bilhão de reais. Até o final do ano, não é isso? Muito bem. Índice preocupante, o que é que preocupa o senhor nesse momento, ouvindo a população? Ouve a população? Muito. Nós recebemos muitas pessoas que vão reclamar do lançamento, pedir para recalcular. E uma das reclamações mais recorrentes, ela vem das alterações que a economia promove. Hoje é uma realidade na economia brasileira, na economia goiana, na economia goianiense, a pejotização do trabalho. Cidadão... Ou seja, o cidadão trabalha, ele constitui uma pequena empresa para poder trabalhar, não mais como pessoa individual, física, mas jurídica. Jurídica. Então, ele, por exemplo, ele vai ser motorista do Uber, ele vai ser entregador de refeição, ele vai ser pedreiro, servente, mas o pessoal não quer contratar mais como funcionário, tudo pejotizado. E aí ele vai na casa dele e registra uma empresinha, médico, né? Registra uma empresinha, tem muitos médicos que também trabalham pejotizados, e registra ali um CNPJ, um MEI, uma empresa simples nacional, né? E o Código Tributário nosso remete esse imóvel para a tributação como se comercial fosse. E na realidade não é comercial, é um apartamento, é uma casa, ali é residência, não é atividade comercial, mas o código que foi feito no governo passado, ele remete isso a uma tributação como imóvel comercial. E aí mais do que dobra o IPTU. A gente está procurando encontrar uma forma de alterar isso para que aquele imóvel que é residência, mas que tem um CNPJ, a gente passe a considerar apenas como um endereço fiscal, não como atividade comercial, né? E aí pode se pagar como IPTU residencial, que é menos da metade dele comercial. Muita gente passa por essa situação nesse ano. Passa. E essas pessoas têm expectativa? Que expectativas o senhor dá para essas pessoas no sentido de resolver esse problema, para que elas não paguem tanto? Nós estamos orientando as pessoas que entrem com o processo, está dizendo que aquele CNPJ é apenas uma referência de endereço, que precisa de endereço, lá não tem atividade comercial, que a atividade ali é só residencial, para que a gente possa promover aí uma... E onde é que ele entra com esse recurso? Nas centrais do IPTU, nas duas centrais do IPTU. Na sede, no Paço Municipal? No Paço Municipal ou na Rua 19, na FEComércio. Ao lado ali da Receita Federal? Não, na Receita Federal não tem. Dias atrás teve aqui, não, ao lado. Não? Na Receita Federal. O presidente da FEComércio esteve com a gente dias atrás e disse que é ali ao lado. Mas enfim, procura na Rua 19. Ali é a Receita Federal, é a Justiça Federal que você quer dizer. Justiça Federal? Justiça Federal. É isso mesmo, ao lado da Justiça Federal, na Rua 19, no SESC, né, da FEComércio. Temos uma central lá com 12 boxes de atendimento. Temos a central da Prefeitura e pode-se também ir pessoalmente na Secretaria de Finanças da Fazenda e fazer a sua reclamação. E quem está preocupado com o IPTU dos anos anteriores e outros impostos mais, a Prefeitura prorrogou até o fim desse mês, de fevereiro, o prazo de adesão ao Refis. A gente vai saber mais detalhes da reportagem do Vitor Silva, grande jornalista que a gente já tem aqui na nossa equipe também. Vamos ver. O Refis é uma oportunidade para empresas e pessoas físicas
regularizarem dívidas tributárias e não tributárias, como o IPTU, ITBI e ISS, vencidas até 31 de dezembro de 2023. O contribuinte que fizer adesão ao Refis, né, que é o programa de redução dos acréscimos moratórios, que são juros e multas, o contribuinte que fizer a adesão, ele pode fazer o pagamento deste débito à vista com até 99% de desconto sobre juros e multas. Então ele praticamente tem a oportunidade de quitar todo o débito dele ao custo do valor original deste débito. Com o Refis, o contribuinte pode ter até 99% de desconto para pagamentos à vista e até 80% para pagamentos parcelados. Quanto à primeira opção, o prazo vai até o próximo dia 28 de fevereiro. O contribuinte pode fazer o agendamento pelo site da Prefeitura ou pelo aplicativo Goiânia 24 horas. E caso se trate de um débito que está em execução fiscal, que é a chamada dívida ajuizada, ele também tem a opção de fazer adesão ao Refis através do próprio portal do contribuinte, na qual ele faz o login dele com a senha dele, o CPF dele, e por lá mesmo ele pode fazer da casa dele ou até mesmo do celular. Contribuintes que optarem por parcelar em até 60 vezes terão descontos que variam de 60% a 80%, dependendo do número de parcelas. A parcela mínima é de R$ 100 para pessoas físicas e R$ 300 para empresas. O pagamento à vista pode ser feito pela internet, no site www.goiania.go.gov.br ou presencialmente, em qualquer unidade do Atende Fácil, com agendamento prévio. Já o parcelamento só pode ser feito de forma presencial, exceto para débitos que já estão em processo judicial. Secretário, existe ainda uma possibilidade de um prolongamento, uma prorrogação desse prazo ainda do pagamento do Refis? Olha, o prazo de 28 de fevereiro é o prazo definido pela lei, que o prazo poderia ir até 28 de fevereiro. Só poderíamos prorrogar depois de 28 de fevereiro por outra lei, o que nós não faremos neste mês. Outro Refis? Outro Refis. Evidentemente que tudo passa por avaliação, né? Mas no momento é essa lei que nós temos, é isso que nós podemos oferecer à população. O senhor tem números de quanto já foi arrecadado, de percentual, por exemplo, de atraso que foi resgatado pela população? Nós não tivemos ainda a oportunidade de fazer esse balanço, porque nós estamos envolvidos com o lançamento da taxa de limpeza urbana, com o IPTU, tudo ao mesmo tempo, e temos um processo muito interessante de modernização da gestão tributária, que é um processo de transformar o governo de praticamente analógico num governo digital. Está desse jeito? É, praticamente um governo analógico. O senhor tomou muito susto, o senhor que é um experiente economista, o senhor que tem uma área, um trabalho bastante grande nessa área, quando o senhor se defrontou com essa realidade, que ainda não era total durante a transição, e depois agora, que o senhor se sentou na cadeira de secretário, juntamente com a equipe, principalmente com o Sandro Mabel, o susto foi grande? Foi grande, porque no início você falou um pouco da minha biografia aí, e tem um reparozinho. A primeira vez que eu fui secretário de Finanças da Prefeitura foi no governo do Índio Ortiaga ainda, em 1980, e depois o Goianésio Lucas. É o que me passaram aqui. Depois, a memória não ajudou também. Depois do Goianésio Lucas. Muitos procedimentos que nós fazíamos nos anos 80 ainda são os procedimentos que a Prefeitura adota. Veja bem, a administração pública no Brasil, ela pode ser dividida em 3 fases bem distintas. A primeira fase, que vem lá desde o Brasil colônia até final dos anos 90, que era uma fase do coronelismo, naquela fase do governo analógico, tudo era processo, tudo era burocracia imensa, né? E depois, nos anos 90, veio o governo baseado na meritocracia, o governo eletrônico, em que a meritocracia passou a ganhar grande destaque na gestão pública. E agora, de 2015, 2020 para cá, nós inauguramos uma terceira fase da gestão pública no mundo, que é a gestão empresarial no setor público, que é o governo em rede. É a sociedade participando, as instituições trabalhando num sistema de interoperabilidade, uma secretaria participando com a outra, né?
Então, a administração pública hoje, ela está em outro patamar muito diferente do que se pratica hoje. Hoje ainda se vê processos, despacho em processo, alguém dizer que entende dessa forma e que tem que ser da forma que ele entende, né? Então, Tipo aquela musiquinha do Raul Seixas, o carimbador maluco. o carimbador maluco, e nós temos que buscar Acabar um com o governo mais carimbo, né? digital, acabar com o carimbo, acabar com o processo, buscar um governo mais digital, né? E o senhor se considera mais digital do que analógico? Olha, eu fiz até um trabalho lá no meu doutorado, dias atrás, em que o professor me passou uma questão para responder, como que eu via a inteligência artificial hoje, né? A inteligência artificial alterando o comportamento acadêmico, alterando o comportamento da comunicação, alterando o comportamento da gestão pública. E eu escrevi lá 4 laudas e nas 2 primeiras eu contei a experiência que eu vivi desde os anos 60, 70, né? Em que a gente não tinha acesso à comunicação por meio nenhum. Meu pai trabalhava na estrada de ferro e no telégrafo lá, recebendo telegramas. Código Morse. Código Morse, né? Aquilo era... Um telegrama gastava 15 dias para chegar no seu destino, praticamente. Cabograma, que tem tudo. E a evolução do ser humano, a evolução da economia. Lógico que agora a evolução agora é muito mais rápida, porque o mundo pegou mais velocidade. Mas eu falei, olha, eu sou do tempo que o carro tinha carburador, sou do tempo que o carro tinha bomba injetora, hoje o carro tem ignição eletrônica, né? Sou do tempo em que os primeiros telefones, os telefones celulares que saíram, eram aqueles tijolões. Se você acertasse na cabeça de alguém, você matava, com certeza. Eu tenho um PT 550 até hoje lá em casa, desse tamanho. E a coisa foi evoluindo. Eu sou do tempo ainda, eu vivi o tempo do mainframe. Olha aí. Né, que você tinha uma sala do tamanho desse estúdio aqui para guardar a memória do computador. Né? Hoje um celular seu tem muito mais memória do que um mainframe, guarda muito mais coisas do que o mainframe daquele. E a prefeitura até hoje tem mainframe, sabe disso? Tem? Tem. A prefeitura não evoluiu. De 80 para cá, a prefeitura não evoluiu. O senhor liberaria para a nossa equipe de reportagem fazer uma matéria lá? Uai, liberaria, com o maior prazer. Né? Gostaria, é interessante. Até hoje a prefeitura ainda tem seus sistemas de processamento por mainframe, armazenamento. Hoje se armazena nas nuvens, hoje se armazena nas plataformas. Né? Hoje a inteligência artificial está aí para ajudar o homem. Né? E nós temos que nos servir dela. O senhor se vale dela? Vale-me muito. Hoje eu aprendi, depois isso que eu falo para você, nunca é tarde para você estudar. Aos 72 eu resolvi fazer um doutorado. Aos 73 do meu doutorado, eu tive o prazer de estudar a aplicação da inteligência artificial. Lógico que eu não tenho a habilidade que tem os jovens lá de 30, 40 anos, mas eu me dou bem com a inteligência artificial. Eu consigo produzir apresentações, textos na inteligência artificial. Tem um comercial interessantíssimo, né, que retrata bem isso, né, que é o bebê nascendo já com o celular na mão, né? Né? Quer dizer, hoje em dia, eu fui conhecer, de 2 anos já dá show na gente. Eu fui conhecer celular, eu já tinha sido 4 vezes secretário de Finanças da Prefeitura e secretário da Fazenda do Estado. Aí que eu fui conhecer celular. Né? Agora não, hoje, como você falou, o bebê nasce, ele já sabe digitar lá no celular. Né? Você vai nesses lugares onde tem crianças de 2 anos, 3 anos, a mãe dá um celular para o filho, para entreter o filho. E ele fica lá, jogando, vendo aqueles filmezinhos. Mas fica quieto. Fica quietinho lá, com o celular na mão. Ele sucedeu a Xuxa, né? Sucedeu a Xuxa. Antes você botava o menino na frente da televisão para ver para ver a Xuxa. Agora você põe com o celular para ele poder... já tem aqueles tablets pequenininhos, né? Isso. Que os meninos carregam e ali eles veem o filminho deles, eles jogam os joguinhos deles, né? É isso aí. Viagem pelo tempo, né? Valdivino de Oliveira, secretário da Fazenda de Goiânia. Foi um prazer revê-lo. Foi um grande prazer poder entrevistá-lo mais uma vez. Eu sempre vinha aos meus programas. E o espaço está aberto para o senhor quando o senhor quiser tiver boas notícias para Goiás. Muito obrigado, Paulo. É muito bom estar com você. Aquilo que eu falei no início, você é um ícone da televisão goiana. Obrigado. Né?
Tudo que nós lembramos da televisão goiana perpassa pelo Paulo Berengues, né? Quem diria. O senhor só não pode dizer que quando o senhor me assiste desde menininho, né? Porque temos a mesma idade. Nós somos da mesma idade. Se eu era menininho, você também era menininho. Já fomos. Obrigado, secretário. Obrigado a você, telespectador. Um abraço. Grande abraço. Até amanhã.